Requiem, Sinfonia dos Pecados é um novo projeto de quadrinhos da Cras Editora. Confira mais informações no link da descrição do vídeo e apoie nossa campanha por tempo limitado. Hey, Thiago Spikes aqui falando com vocês, galera, e hoje eu vou falar com vocês aqui um pouquinho sobre criação de personagens, mostrando desenhos, né? Muitas coisas que eu andei produzindo aí nos últimos meses, algumas coisas que podem ser mostradas aqui, que não corre nenhum risco de spoiler ou de estragar a surpresa. Neste vídeo aqui eu vou falar sobre conceitos visuais de personagem, mostrando um pouquinho da minha produção, um pouquinho da minha experiência aí, que são os personagens da nossa nova HQ aqui da editora Cras, que é a Requiem, Sinfonia dos Pecados, que tá com campanha no Catarse, ó, e são os últimos dias para você apoiar e garantir o seu exemplar. Então vocês pedem bastante para eu mostrar uma coisa um pouco mais visual, né, dos meus desenhos. Então aqui eu vou mostrar e falar um pouquinho sobre esse processo criativo de personagens. Vamos lá, gente, ó. Separei algumas coisinhas aqui. E o roteiro desta vez não é meu, é do Tico Pedrosa, né? A história é basicamente sobre um acontecimento pós-vidas. O protagonista é o Johannes, se escreve Johannes, né? Ele morreu, só que a alma dele está presa numa espécie de cenário pós-vida, mas de transição, ainda não totalmente o além, mas também deslocado do nosso mundo real, né? Quase como um intermediário. E ele tem uma missão ainda incompleta e ele precisa completar isso para que a alma dele possa, enfim, partir, né? Essa é uma história em que o leitor ele vai descobrindo os acontecimentos junto com o protagonista, né? Que vai sendo revelado. Então é uma coisa de... Ele não é um leitor onisciente, ou seja, um leitor que ele sabe tudo o que está acontecendo, que nem Death Note. Né? O leitor ele sabe tudo o que está acontecendo e os personagens aqui não sabem que vão descobrir. Essa é uma história em que o leitor vai descobrindo junto com o personagem. Então era importante que ele fosse um garoto com esse ar meio de curioso, meio de perdido, né? De precisa descobrir o que está acontecendo porque ele entrou numa fria, né? E ao mesmo tempo ele é um tanto indefeso. Então aqui, ó, para vocês verem, são os primeiros esboços que eu fiz do rosto dele, né? Da afeição. E sim, muitas vezes o personagem a gente começa esboçando o rosto, tá? Eu pelo menos faço assim. Especialmente quando são personagens humanos, tá? Pessoas. Então, veja que ele começou de um jeito bem genérico, né? Ó, bem garotinho danoninho. Aqui ficou comum também. Tentei fazer uma versão com cabelo lambido. Eu achei que ele ficou meio playboyzinho e a ideia é que ele é meio da plebe, né? Ele é um garoto pobre, vamos dizer assim, né? Aqui eu estilizei o cabelo dele de uma outra maneira, né? E eu gostei dele assim, ó, com esse cabelo crespo, né? E esse narizinho meio batatinha dele, meio descabelado. Eu achei que ele reflete melhor essa imagem de um garoto da plebe, né? Que mais descabeladinho, né? Tudo mais. E vale lembrar que essa história se passa mais ou menos nos anos 20, né? Então não tinha chapinha, né, gente? Nem nada desse tipo. Quem tinha um cabelo enrolado tinha, quem tinha o cabelo liso tinha e por aí ia, né? Então esse visual dele eu gostei. É interessante quando vocês estão criando um personagem, vocês não fazerem aquela coisa muito estática, sabe? Que nem aqui, ó, por exemplo. Vocês já tentarem fazer esse rosto já com uma expressãozinha que caracteriza a personalidade dele, porque te ajuda a enxergar na figura que você está desenhando a ideia de personagem que você quer. Então veja que todos eles aqui, ó, que eu fui fazer, ele tá com uma cara meio de curioso, meio de perdido, tá vendo? Todos. Acho que esse aqui é o que menos, né? Tá meio cara de nada, mas todos eles estão. Então, na verdade, isso aqui é uma procura para encontrar aquela figura, aquela expressão facial, aquela característica, né, visual dele, que atende a essa ideia que eu tinha na cabeça e que estava descrita no roteiro, né? Então, eu fiz aqui, ó, gostei dele assim. Beleza. Agora eu fui pro corpo, né? Já era definido neste caso que ele deveria ser um garoto. Como ele é um garoto pobre, eu fui pesquisar nos anos 20 que tipo de roupa um garoto mais pobre utilizaria, né? Só que assim, ele é um garoto pobre, mas ele é o protagonista, então ele não pode ter uma roupa muito, sabe, estrupiada, né? De marginal, nada disso. Ele é um garoto bacana, mas né, de classe baixa. E essa foi uma parte interessante que foi meio difícil, porque naquela época, digamos, só registrava fotografias de pessoas mais pobres quem queria fazer um trabalho fotográfico mais artístico, né? Você tem muito mais referências das pessoas ricas, né? Porque eles tinham dinheiro para pagar por um trabalho fotográfico, né? Para que a imagem deles fosse preservada aí, né?
por toda a eternidade, né? Mas eu encontrei algumas referências e aqui eu fui fazendo, né? E vale lembrar o seguinte, algumas coisas quando a gente faz, numa fotografia ele fica bem claro, mas no desenho às vezes não fica tão legal. É o caso, por exemplo, dessa boina aqui, né? Que era comum em crianças dessa época, mas não ficou legal, ele ficou meio coisa de pesca, sei lá, um garotinho teen, né? E não é essa a ideia. Esse coletinho aqui era uma coisa comum, o suspensório aqui também, né? Era uma coisa bastante comum, né? Eu fiz essas versões e o Tico gostou mais dessa aqui, né? Ele como idealizador disso tudo, achou legal essa coisa do casaquinho, essa gravata meio mal presa aqui, né? Ele achou que ficou uma coisa até mais herói, né? Mais cara do protagonista da história. Uma vez que definiu, aí é importante a gente fazer uns estudos, né? De posições, giro, ação, expressões. O que eu estou fazendo aqui? Me forçando a desenhar esse mesmo personagem em várias posições e expressões, porque numa história é isso que ele vai fazer. Ele vai ter ação, ele não é um personagem morno. Ele tem ação, ele vai agir, né, como que ele se comporta. Então tudo isso faz com que eu comece a enxergar esse personagem como algo um pouco mais vivo, né? Então é uma coisa que vale a pena você, né, fazer quando você estiver criando o seu personagem. Não ficar só fazendo o model sheet dele, né, só ele frente, lado, costas. Faça ele, né, agindo de alguma maneira, né? E aqui, né, como é uma história em que mais pessoas estão trabalhando nelas, né, eu precisei fazer isso aqui para explicar melhor para os meus colegas como é essa roupa dele, né? Então, ó, ele é meio bochechudinho, ele tem um nariz meio batatinha, né? Queixo pequeno, caracteriza, né, a idade dele. Lenço gravata, né, sapato com meia comprida, essa calça bermuda, né, com um remendo no joelho, ao estilo Chaves, né? Quando você trabalha com outros, é imprescindível que você detalhe melhor, né? Porque não pode, quando você chegar num outro capítulo, ele tá com ter acessórios que não estão lá, né? Então tem que ter uma coerência aí, e quando você trabalha em equipe, você precisa deixar isso bem claro. Essa aqui é outra personagem, compositora, né? O nome dela é Constança. E essa foi interessante, porque ela começou de um jeito completamente diferente. Ó. Inicialmente eu pensei nela loira, né? E a gente quis fugir um pouco desse estereótipo de garota loira com cachinhos no cabelo, sabe? Eu fiz isso aqui, eu acabei ficando achando meio clichê. No fim a gente resolveu fazer ela mais morena, com cabelo curto, preto, vamos dizer assim, meio francesa, né? E mesma coisa, veja, ó. Veja a expressão dela diferente da expressão do Johannes, né? Aquela expressão de um garoto perdido. Aqui você tem a expressão de uma garota ao mesmo tempo serena, parece que algo a incomoda, né? Digamos, ela parece meio triste de alguma forma. Então, o mesmo raciocínio, eu já vou pensando nas feições dela, pensando na personalidade dela. Não apenas fazendo um rosto com cara de nada. Então percebam que o visual não é só a proporção dele, né, e as características por si só, mas também você já se forçar e pensando mais ou menos no que você quer. E aí aqui veja, no caso dela, ó, olha que interessante, eu achei muito mais referências de roupas de pessoas mais ricas do século XX. E mais uma vez, né, às vezes coisas que eram comuns para a época, uma roupa assim, no desenho não parece que é tão assim da época, né? Ficou meio uniforme escolar japonês aqui, né? Enfim, essa foi a versão escolhida, né? Ó, uma blusa, um vestido, lembrando nessa época as meninas usavam vestido, não era comum meninas usarem calça, né? Tem essa espécie de ombreira também, que era um acessório parecido comum na época. E agora que eu mostro pra vocês a personagem que talvez seja mais chamativa, que é a Limbo. A Limbo não é humana, ela seria a personificação do vazio. E esse aqui foi interessante, porque o Tico me passou um conceito mais aberto, de uma personagem com uma expressão sempre morta, né? Porque ela é o vazio. Vinha à mente alguma coisa meio cinzenta, meio escura, né? Mas eu acabei pensando nessa coisa, o vazio, né, um vazio no peito, e acabei fazendo esse coração aqui, né, algo meio heartless. Acabou ficando uma figura bastante carismática e interessante, né, uma garota que tem um buraco no peito, né, e ao mesmo tempo que ela caminha é como se ela fosse se desfazendo, como se fosse fuligem, né, ou uma chama preta, conforme ela anda vai desfazendo. Esse vestido dela tem essa ideia de que ele vai dissolvendo no ar, né.
Então essa aqui ficou bem diferente do que o Tico Pedrosa havia imaginado no início. Essa é a personagem que nós vamos fazer a edição especial, né? A doll dela, a figure dela, né? Estatueta em resina. Essa seria a posição dela, né? E assim que eu tiver imagens de prévias do artesão que está esculpindo ela, eu trago aqui para vocês, né? E esse aqui, outro personagem que acompanha o Johannes durante toda a trajetória, que é o Algodão Doce. Que ele é um cachorrinho, meio fantasma, é o estilo do Estranho Mundo de Jack, né? Só que a ideia é que ele é como se fosse meio nuvem, né? Ele também vai se desfazendo no ar, soltando como se fosse fumacinhas, né? E esse aqui eu fiz vários modelos, né? Dele para chegar em alguma possível solução, né? Veja que no começo eu pensei numa coisa mais de um cachorrinho pequeno, mas ele acabou ficando uma coisa muito frágil, né? Ficou quase um Vulpix. E ele acabou ficando assim, né? Então percebam, né, que isso tudo aqui é uma busca, né? Nem eu tenho ao certo na cabeça como vai ser o personagem sem antes desenhar no papel. Então, para vocês esperando sobre criatividade para a criação de personagens, muito é você encarar a folha em branco. Você fazer uma pesquisa visual e encarar a folha em branco. Fazer e fazer e fazer, né? E não ficar pensando só numa coisa muito estática. Você fazer a figura já pensando na sua expressão, naquilo que caracteriza aquele personagem. E eu vou mostrar, para finalizar aqui, alguns esboços de alguns monstros que aparecem. Esse aqui já foi falado que eles encontram, né, a personificação dos pecados, que seria a gula, né? Também, ó, tinha imaginado uma coisa mais simples, né? Parece o filho, né? Eu resolvi deixar ele mais grotesco, assim. Então esse é um dos personagens. E outro que é legal mostrar aqui, que é o Orgulho. No começo eu tinha pensado uma coisa meio réptil, assim, mas eu imaginava sempre uma figura meio alta, assim, meio comprida. E, bom, se ele é o Orgulho, né? Acabei tirando essas orelhas também, achei nada a ver. Me veio a imagem uma roupa, né, toda meio fina, assim, para ele se achar, mas embaixo da roupa, ó, ele é um bicho ridículo, né, um bicho patético, assim. Então tá aqui também, ó, como é que ele seria embaixo da roupa, né, figura. Acabei colocando aí um chapéu nele. E eu vou mostrar mais esse aqui, para não estragar toda a surpresa da obra, que esse aqui ele está na capa, que seria a Ira, né. A Ira é bem uma besta mesmo, né, veio em mente um dragão, uma coisa meio corcundona, né? Algum bicho que realmente só quer arrebentar com tudo que ele vê pela frente, né? Então ele tem um visual mais monstrengo mesmo, é uma besta mesmo, né? Então vejo ele meio corcundão, assim, quase um dragão, né? Aqui tem outras ideias dele, meio diabão, meio Godzilla, tá vendo? Enfim, foi mudando e acabou ficando deste jeito aqui. Então, gente, esses são alguns exemplos, tá, de criação de personagens. Tem mais coisa aqui, mas eu não vou mostrar para não estragar a surpresa. Se você gostou desses personagens aqui, da ideia deles, pessoal, apoie lá a nossa campanha, tá? Vocês estão vendo aí o link, né? Requiem Sinfonia dos Pecados. A gente vai lançar esse quadrinho na Comic Con Experience. Ainda não atingimos a meta, falta um pouco, a gente está chegando lá, faltam poucos dias para acabar, para a gente chegar no 100%. Para você aí que gosta do nosso trabalho, gosta do que a gente faz aqui, tem gente que pergunta se a gente tem Patreon, alguma coisa assim. Não, cara, não temos Patreon, não temos nenhum canal de doação, de arrecadação, mas se você quiser nos ajudar, compre o nosso quadrinho, compre nossos produtos. Você vai estar recebendo uma coisa em troca, né? Você vai estar comprando um livro para você. Aqui você vê, tudo a gente mesmo que produz. Não tem ghostwriter, aqui não tem ghost drawing. Né? Somos nós mesmos que escrevemos, desenhamos, editamos tudo. Então se você valoriza o nosso trabalho aqui, né, e quiser apoiar a gente de alguma maneira, poxa, apoia o nosso quadrinho, tá? Confere na descrição do vídeo, o nosso link no Catarse. É um preço de um livro, tá? O livro custa R$25. Ele vai ter mais de 200 páginas, então não é um livro caro, é o preço de um livro. Confere lá a nossa campanha para você conferir o nosso trabalho aqui. Se você quiser ver mais páginas, mais prévias, me segue lá no Instagram, thiagospact_cras, e você pode conhecer mais o nosso trabalho, ver mais desenhos, e não deixe de conhecer a nossa campanha e deixar o seu apoio lá, tá bom? Que vai ajudar bastante. E na Comic Con a gente vai lançar e vai ter o livro lá para todo mundo que quiser retirar, ou nós enviamos para todo o Brasil, se assim, né, você preferir.
Beleza? Gente, muito obrigado então. Se você não puder apoiar a campanha, então pelo menos dá um like no vídeo, dá um joinha, isso não tem custo nenhum, hein? Dá like no vídeo aqui, se inscreve no canal que também não tem custo nenhum e ajuda a gente da mesma forma para mostrar que você valoriza o trabalho que a gente faz aqui, tá bom? E ative o sininho, não deixe de ativar o sininho, que isso é importante, o YouTube tá dando valor pra gente, para canais que tem o sininho ativado, inscrições e tudo mais. Beleza? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.